Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Estou vendo aqui no jornal desta terça-feira uma manchete que Campo Grande vai abrir o mais novo, mais médico no país. Uma presente, né, do ministro da Saúde do Brasil, o Mandetta, que vai transformar Campo Grande no piloto do programa Médicos para o Brasil. Vai destinar a Campo Grande, pela Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, a capacitação de 100 profissionais que trabalharão em 9 unidades básicas desta capital. O Médicos do Brasil, para o Brasil, é uma continuação, uma substituição do Mais Médico, que era da presidente Dilma Rousseff, que com a ascensão do Bolsonaro, com a eleição do Bolsonaro, o programa que tinha por base profissionais cubanos, foi encerrado, né, o programa Mais Médicos. Não os programas Mais Médicos, o programa continua até hoje. E continua até hoje. Mas os médicos cubanos, né, que era a base do programa da presidente Dilma, foi substituído pelo Médicos do Brasil, mudou o nome, mas o objetivo é o mesmo, né? Atender os núcleos, a base, né? Municípios, principalmente os municípios pequenos, onde não há clínico geral, chamado médico da família. E esses médicos se destinam exatamente a atender essas comunidades. Aqui para Campo Grande vão mandar 100 médicos, eu acho legal. Quanto mais médico, melhor. Médicos para Rochedo, para os Corguinho, Nioaque, para as pequenas cidades do estado e do país, para que os cuidados com a saúde pública indispensáveis sejam atendidos. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas, em verdade, o que o Brasil está precisando não é de mais médico clínico geral. Tudo bem que o interior tem uma grande deficiência, uma grande dificuldade para atendimento mínimo, né? Mas o que vai resolver o problema da saúde pública no Brasil não é o mais médico, não é o clínico geral. Hoje nós estamos na fase das especialidades. Então o que o governo tem que criar? Um programa mais especialidades. Por quê? Porque quanto mais clínico geral tiver no interior, mais necessidade vai haver de clínico de especialidade nas capitais e nas cidades polos. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos Campo Grande, temos Dourados, temos Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Aquidauana, que são cidades polos, cidades que precisam de mais especialidade. E quando eu falo precisa de mais especialidade, não é necessariamente o médico, apenas o médico que atende
dentro de uma especialidade. Mas hospitais que ofereçam serviços de todas as complexidades, da mais simples até a mais alta complexidade. O governador Reinaldo Azambuja, desde o seu primeiro mandato, desde a sua primeira eleição, tem prometido regionalizar a saúde. Infelizmente, essa regionalização não chegou. Até hoje está ainda o governo devendo essa regionalização. Onde há experiência de regionalização de serviço, funciona. Por exemplo, Coxim atende hoje, na questão da hemodiálise, toda a região norte do estado. Eu me lembro que antes do serviço em Coxim, o pessoal tinha que sair, por exemplo, de Pedro Gomes. Tinha pessoas que precisavam de fazer hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Era as 3 vezes a prefeitura tinha que fornecer uma ambulância para trazer esse pessoal para Campo Grande. Agora a ambulância vai de Pedro Gomes a Coxinha, bem mais perto. Devia ter em cada município, com um determinado número de habitantes, devia ter um centro de hemodiálise, por mais modesto que fosse. Um em Pedro Gomes, um em Sonora, tal, para atender, porque hemodiálise não é brincadeira, né? O cara tem que sair 2, 3 vezes da casa dele, vive em função de um tratamento. Agora, mais especialidades vem exatamente nesta direção. Na direção de atender a medicina atual, o mínimo que exige na medicina atual. Porque lá em São Gabriel do Oeste, por exemplo, tem um hospital. Um hospital medianamente equipado. Mas que não tem médico para todas as especialidades. Então, o que o médico lá de São Gabriel do Oeste faz? Manda para Campo Grande. Qualquer dificuldade que tiver no atendimento, eu acho isso aí normal e absolutamente correto, mandar para onde tem recurso. Manda para Campo Grande. Se naquela cidade tem um hospital com todas as especialidades, você manda para Campo Grande somente aquele de altíssima complexidade. Como já acontece, por exemplo, com Dourados. Como acontece mesmo com o próprio Campo Grande, que manda gente daqui para São Paulo, dependendo da complexidade. Agora tem que reduzir isso, É legal ter médico, cada cidade ter seu médico. Tem município aí que não tem médico, tem a maior dificuldade, vai um médico de Campo Grande para lá, semana sim, semana não, ou então fim de semana. Tem que ter médico do serviço público todo dia. Agora, o suporte para o médico, mais médicos, é exatamente a especialidade. Você manda um médico clínico geral para uma cidade pequenininha, o que ele vai fazer lá? Ele vai olhar, mandar para Campo Grande. É ambulancioterapia. É o que tem, a maior parte das prefeituras tem nos municípios. Manda tudo para Campo Grande. Se cada especialidade que você puder atender numa cidade do interior, são vagas que você abre em Campo Grande, abre em Dourados. Por exemplo, se tem em todas as regiões, eu não diria nem cidade por cidade, né, mas não pode ter uma cidade como São Gabriel do Oeste, por exemplo, Chapadão do Sul, por exemplo, que são cidades em pleno crescimento, não pode deixar de ter um centro de hemodiálise. Quer dizer, tendo a hemodiálise em cada município aí, ou em cada cidade maior, não precisa nem
ser polo, né? Polo tem que ter, obrigado a ter. UTI pré-natal. Nós só temos aqui UTI pré-natal em Dourados e Campo Grande. Não tem UTI pré-natal em Três Lagoas, em Corumbá. Corumbá, quando tem um caso de extrema necessidade, que tem que alugar um avião, o avião trazer para Campo Grande ou levar para Dourados. Termina ficando muito mais caro. Porque o problema tem todo dia. Então, cada especialidade que você criar na cidade é um problema a menos para a cidade maior, para Campo Grande. Se você tem um centro cria uma especialidade em Fátima do Sul, você já não vai utilizar aquela de Dourados, você vai utilizar a de Fátima do Sul. Sem contar o problema do transporte. Você faz vem a Campo Grande de uma cidade do interior distante para fazer quimioterapia no Hospital do Câncer em Campo Grande. Você vem numa ambulância, faz a quimioterapia aqui, volta na ambulância, volta para a sua cidade, hoje você morre no caminho. Agrava a situação do paciente. É preciso ter uma política de saúde para o Estado, gente. Veja esses médicos para o Brasil, uma solução muito provisória. O que o Sistema Único de Saúde tinha que ter era o médico de carreira. Tirar isso da mão do município. Tirar o médico da mão do município. Foi o médico federal, médico da União. Faz o concurso. Qual é o médico que não quer ser médico da União? Todos querem ser médico, porque tem muito mais garantia. Ganha um pouco mais, né? Não precisa, né? Um pouco mais. Tem mais garantia, tem carreira. O que não acontece com o município. Nenhum médico quer ser médico do município. Por uns tempos larga, não quer mais saber. Ao passo que ser médico da União é diferente. O médico da União, o salário do médico da União em Campo Grande é o mesmo do salário de Rio de Janeiro, Brasília e tal. Você tem que pagar bem ao médico, porque está na mão do médico a vida das pessoas. Está na mão do médico a vida das pessoas. Ele termina sendo o responsável pela vida. Então, quanto melhor ele ganhar, quanto mais bem preparado ele estiver, mais segurança ele dá para o paciente. Mais segurança ele dá para a saúde. Não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas se você discorda, diga aí. Manda aí sua mensagem sobre esse problema médico no Brasil. Agora, o mais médico do jeito que está sendo formulado atualmente é para o médico, que o pessoal fala, que eu mesmo já defendi isso, hoje eu já tenho um pensamento diferente, até diferente do que eu tinha antigamente, a questão da massificação da medicina. No Brasil, infelizmente, não dá para você massificar nada, porque aqui o pessoal não leva as coisas a sério aqui. O cara fala em massificação, massifica mesmo. Da pior forma possível. Formando o médico por atacado. Não tem
o menor respeito, né, pelo paciente, pela família. Não tem aqui. Não tem o menor respeito. E quando eu falo não tem respeito, eu me refiro especialmente as pessoas responsáveis, né, pela formação de médicos. Está vendo aí essas universidades aí que o cara cria curso de médico e vai buscar estudante lá no Paraguai, na Bolívia, tal, traz para cá, traz para fazer um outro curso e joga num curso de medicina, sem a menor responsabilidade. Formando um médico aí que não tem nada a ver também. Não é nada contra a faculdade do Paraguai, a faculdade da Bolívia. Agora tem uma preocupação muito grande com as faculdades locais, né? Faculdades sérias, faculdades que respeitassem o mínimo, né? Minimamente o respeito à saúde, da segurança à saúde das pessoas. Criam-se umas faculdades aí que Deus me livre. Você tem que, antes de ir para o hospital, você tem que saber que tipo de escola que o cara se formou, né? Se formou em qual escola? É um absurdo. Então, Campo Grande recebe 100 médicos para as unidades básicas, um piloto, né, para esse programa nacional. Médicos vão ser bem remunerados, ou mais ou menos remunerados, que eu acho pouco, né, 11 mil reais por médico. Sobretudo se ele tiver que fazer só isso, ou tiver que fazer um horário completo só nisso, eu acho muito pouco. Mas é bem mais do que ganhava o médico cubano, né? Pegava aí, me parece, 2 ou 3 mil reais por mês. O resto ia para o governo. O resto é para o governo, meu. Governo de Cuba. O principal produto principal produto de exportação de Cuba, os principais produtos são charuto e médico. Agora, eu sempre achei uma coisa completamente antidemocrática esse negócio de contratar médico fora do país para economizar, para fazer economia, quer dizer, economia em cima da saúde do povo. Sempre defendi que o médico fosse bem remunerado. O médico, o professor, o soldado da polícia militar, porque são esses os principais responsáveis pela vida. Estava vendo aí, essa semana, um procurador de justiça lá não sei se de Minas Gerais, me parece que de Minas Gerais, reclamando porque ganhava o miserê de 24 mil reais por mês.
Que tal inverter, pagar 11 para o procurador e 24 para o médico? Numa escala de importância, o que tem mais significativo aí, que significa mais para a sua vida? O médico ou o procurador? Eu não diria nem inverter, mas dar ao médico o mesmo patamar de remuneração que dá para outras categorias com curso superior. Por que, que um advogado que tem curso superior tem que ganhar mais que um médico no serviço público? São distorções que o governo poderia corrigir. E não é corrigir por cima e nem por baixo, corrigir na média. Ah, o senhor é advogado de serviço público, é procurador, é promotor, você vai ganhar tanto. Ou o senhor tem curso superior e trabalha para o governo, é concursado, vai ganhar tanto. Pronto, acabou a história. Por que que um auditor da Receita Federal tem que ganhar mais que um juiz de direito? Eu não vejo a diferença. Mas no Brasil é tudo diferente. No Brasil, um fiscal de renda do Estado, que hoje chama de auditor, né? Fiscal de renda do Estado Federal, ganha uma verdadeira fortuna. Ganha mais que o presidente da República. Por quê? Aí o cara reclama, porque o misereu ganha 24 mil reais, não dá para viver com 24 mil reais, porque eu sou filho de família rica. Eu sou filho de família rica, tem um padrão de vida alto. Então meu salário não pode ser 24 mil reais. E o médico? O médico que estudou 6 anos, fez residência de mais 2 anos, fez mais 2 ou 3 anos de especialidade, gastou, né, tudo que a família tinha para chegar a ser médico, vai ganhar 11 mil reais por mês. 11, 12. Então não tem lógica isso, gente. Não é que eu seja contra o regime do funcionário público, não, eu não tenho nada contra, não. Eu sou contra estas distorções havidas com pessoas que têm a mesma formação profissional. Formação que eu falo é formação média, formação superior. Eu acho absurdo isso. Você não acha? O PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, está começando a perder parlamentares. Esses deputados que foram eleitos pelo PSL, deputados, senadores, não só pelo PSL, mas pelos partidos que mais diretamente apoiaram o Bolsonaro, se elegeram à sombra do Bolsonaro. Aqui no Mato Grosso do Sul, apenas 2 nomes tinham formação política. À altura de exercer os cargos para os quais se elegeram. Um era o Coronel Davi, que já era deputado estadual, e outro, o doutor Luiz Ovando, que apesar de nunca ter exercido nenhum cargo público, sempre foi um militante. Antes da esquerda, né? Depois se elegeu por um partido de direita, né, PSL. Então o que está acontecendo hoje? A gente vê umas coisas absurdas. Está havendo
uma postagem feita pelo tio Trutz. Não tem nada a ver com o cargo de deputado federal, com função política. Oferecendo 100 mil reais, ele e um funcionário do gabinete dele, que diz que é empresário. E é preciso levantar isso para ver se esse empresário está realmente trabalhando no gabinete ou está tomando conta da empresa dele e pegando a grana do governo. Oferecendo 100 mil cruzeiros para quem dá informação sobre o Adélio, né? Bispo, aquele que deu a facada no presidente Bolsonaro. Saber quem foi o mandante, quem souber para dar informação que eles pagam. Não tem nada a ver. Se nós temos uma Polícia Federal, um Ministério Público, capazes de fazer investigação, por que vai fazer isso aí? Vai criar uma expectativa, né? Vai receber de informação errada aos montes, porque aquilo que a Polícia Federal não sabe, que o Ministério Federal não descobre, o Ministério Federal não descobre, é porque é o que está aí. Vinha outro, um deputado estadual no Espírito Santo, oferecendo 10 mil reais para quem matar um cara, contratando pistoleiro, o deputado, contratando pistoleiro para matar um assassino, não sei de quem que matou, que ninguém, não tem nem certeza de que é. Cara. Não, mata o cara que matou fulano, que você vai receber 10 mil reais. São uns aleijões, né, da política que... Estou falando isso, que não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar agora. Essa expectativa de que a eleição do ano que vem vai ser definida no campo da direita. Agradecer aqui o Rosalvo Inácio, lá da Vila Planalto, Ivanete Veron, Nilma Barbosa Pinto, Vitor Luiz Martins Currales, lá de São Gabriel. Vandir Barreto, ou Vandir Barreto, dos Cantadores do Pantanal. Clarinda Silva, Cláudio Bidu, nosso colega Cláudio Bidu, tem um programa na rádio. De vez em quando eu assisto aqui na internet. Nelson Copinha, muito obrigado pela presença aqui no programa Sérgio Cruz. Mas como eu falava, a expectativa de que a eleição vai ser definida no campo da direita está preparando, né, os partidos para, neste campo da direita, enfrentar a eleição de 2022. Já tem um candidato, a direita tem um candidato já declarado que é o Bolsonaro, que é candidato à reeleição. E tem mais dois potenciais candidatos da direita. O Bolsonaro é o candidato mais ligado à questão ideológica da extrema-direita, tal, identidade de gênero, família, conservadorismo, tal, armamentismo. Ele fixa a posição dele aí nessa... E faz questão de incentivar isso, tal. Um regime mais autoritário, tá? Ele, pelo menos os filhos dele têm pregado isso. O Olavo de Carvalho, que é o guru dele e da família, tem pregado isso. O Sérgio Moro, o João Dória, a tentativa de juntar toda a direita, né, a centro-direita, a social-democracia, e num lado só. Sérgio Moro, que não cogita ser candidato, mas aí naturalmente vai depender do rumo que tomar a coisa, mas por lado da questão ética e moral, a luta contra a corrupção e tal. Esse desenho está sendo feito em São Paulo pelo Dória, que está tentando atrair esses elementos mais à
centro-direita, os sociais-democratas, e pelo pessoal mais ligado ao Moro, não é? Eu não diria que o Moro estaria metido nisso. É um pessoal mais ligado ao Moro, mais ligado à Operação Lava Jato, que está instalado no partido, no Podemos. Podemos, que tem hoje a liderança do Álvaro Dias, senador do Paraná. E que já a bancada no Senado já é quase a maior do Brasil. Parece que perde por um senador para a bancada do PT, do MDB. É para a bancada do MDB. Para este Podemos, tanto no Senado como na Câmara, pretende este partido encaminhar, né, trazer os bolsonaristas, mas que são mais ligados ao Sérgio Moro. Você está entendendo o negócio, como é que é? Vai, procura entender. Porque hoje a popularidade do Sérgio Moro, segundo o Instituto Datafolha, é maior do que a do próprio presidente da República. Então, não é que o Sérgio Moro vai ser candidato, é que o pessoal está buscando, né, colocar ali uma alternativa. Se der problema com o Bolsonaro, vai o Sérgio Moro. Então, o pessoal está insatisfeito com o PSL, que apesar de ser o partido do presidente da República, quem manda no partido não é o presidente da República, é o Bivar, é um grupo antigo do partido. Esse é o pessoal que manda no PSL. Então já saiu a Selma, né, senadora de Mato Grosso, falaram na Soraya, não acredito. No Major Olímpio, né, que estaria com o pé também para entrar no partido. Pessoal do PSL. Que tenta se transformar na maior bancada do Senado. E, claro, um trabalho que naturalmente vai ser feito na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e principalmente nas câmaras municipais. Por quê? Para dar respaldo às eleições de 2022, quando serão eleitos deputados, vereadores, deputados, senadores, governadores de estado e o presidente da República. Então, já que a expectativa é um candidato à direita, né? A eleição está nesse campo da direita. O candidato da direita é o Bolsonaro. Mas ele vai ter que viabilizar essa reeleição. Viabilizar como? Através de um governo que satisfaça a direita, mas que não enterre o Brasil. Porque o governo do Macri lá na Argentina era um governo que não era bem extrema-direita, era o centro-direita. Era contra o populismo judicialista, contra Kirchner, e terminou jogando os burros na água, dando com os burros na água, e que vai perder a eleição lá. Quer dizer, Kirchner volta a mandar na Argentina, porque por incompetência do Macri. A direita brasileira espera que o Bolsonaro não repita o Macri. Porque se repetir o Macri, que vai voltar à esquerda. E pode ser até o PT. Primeiro, porque o PT não se junta com outros partidos, a não ser para ele ficar com a cabeça da chapa.
E o PT, mesmo não se juntando com outros partidos, tem uma tendência natural de ir para o segundo turno, como aconteceu na eleição passada. E se o candidato da direita no segundo turno for fraco, ele termina ganhando a eleição. E a direita não vai querer entregar a rapadura. Se sentir que com o Bolsonaro não dá, vai com o Sérgio Moro, vai com o João Dória, mas não vai querer entregar de volta para o PMDB, para o PT, a ninguém. Agora, o presidente tem que ter, primeiro, uma política econômica que não naufrague. Segundo, uma militância em formato de partido que lhe dê garantia institucional. Esse negócio de que não tem partido, que o partido é o Brasil, tudo isso é muito bonito, né? É apelativo e tal. Mas tem que ter partido. Vou voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho e quero ouvir a sua opinião sobre esse espectro, esse figurino que estaria sendo montado pela direita. Daqui a pouco, depois do tempo em Campo Grande e em Brasília. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz, a gente estava falando aqui da eleição de 2022 e o mapa, né, que se cria no lado da direita. Porque a eleição está tudo para ser pela direita. Se a direita se organizar direitinho, não, né, termina dando certo. Pode, eventualmente, até uma reeleição do Bolsonaro, né? Vai depender muito da atuação política dele na área da economia. Até agora, nada, né? Até agora, zero. Matéria de economia, até agora, zero. O problema da esquerda no Brasil, a gente discute muito mais da esquerda, é que esta pretensa hegemonia do PT. O PT não abre mão da hegemonia,
não discute nenhuma possibilidade de formar uma aliança com outros partidos, abrindo mão da cabeça. E se continua nessa insistência aí, vai entregar de novo, porque essa ojeriza, essa bronca que se tem contra o PT, não passa da noite para o dia, do ano para o outro, de uma quadra para outra, demora para passar. Demora para passar, o povo se sentiu traído pelo PT. Essa é a verdade. O povo traído pelo... Eu me senti traído. Por quê? Por que o povo votou no PT? Votou porque havia tanta mazela. E já no governo do Fernando Henrique já havia corrupção. Ou que o Fernando Henrique não havia combatido a corrupção do tempo da ditadura. Havia um governo completamente sem autoridade. Então o povo votou no PT porque tinha o Lula, que era um líder carismático. Vamos votar nesse aí, ó, operário e tal, honesto, porque não havia nada contra o Lula em matéria de honestidade, nenhuma, nada moralmente contra o Lula. Pobre, né? Sabe da dificuldade do trabalhador, tem na própria pele a luta do trabalhador brasileiro, então esse vai ser o presidente. Foi o presidente. Você começou a perceber o comportamento do Lula, do ponto de vista ético e moral, depois que ele deixou o governo, já no governo da Dilma. Aliás, foi quem estourou a bomba, foi a Operação Lava Jato. Porque até lá o Lula era uma figura impoluta. E se arrebentou. Se o Bolsonaro conseguir se livrar das tentações do poder, já começou mal com essa história do filho dele. De passar a mão na cabeça do Flávio Bolsonaro. Mas se mesmo assim ele conseguir chacoalhar a cara da economia do Brasil, ele vai se dar bem. Porque hoje o brasileiro tem muita preocupação com essa história de corrupção e tal. Mas a grande preocupação já é econômica, é o desemprego, é a ameaça de instabilidade econômica, são as crises, né, do ponto de vista econômico e financeiro, assim que mais, né, repercute. Se a direita der bobeira, o PT volta. Então, e a direita está se organizando direitinho, só falta militância, né? Militância politicamente preparada e tal. Tem muito jejum, tem muito calouro aí, muito amador nessa militância da direita. Tem muito cara que não sabe nem o que é isso. Então precisa formar quadros, porque a esquerda tem quadros, principalmente no PT. E se o PT insiste nessa de continuar na hegemonia das esquerdas no Brasil, não abrir mão, ela vai para o segundo turno. A esquerda garante o segundo turno no Nordeste. Garante lá. Mas e daí? E no segundo turno? Como é que fica? A esquerda tem que ter competência para formar uma liderança nacional.
na ausência do Lula, né? Porque o Lula, para mim, na minha opinião, pessoal, o Lula é carta fora do baralho. Difícil recuperar, né, todo o prestígio que ele tinha, depois de todo esse tempo de cadeia, depois de toda essa controvérsia em torno da prisão dele e tal. O cara está solto, já é difícil, imagina o cara preso. Então, se a esquerda tiver alguma pretensão de voltar, tem que se articular. Não pode o Ciro Gomes brigando num lado, o pessoal do Lula brigando no outro, o pessoal do PSB no outro, tal. Não funciona. Do PCdoB, tem que estar todo mundo junto. E um projeto, né, de poder. Projeto eleitoral, projeto para ganhar a eleição a partir de 2020. É muito importante a eleição de 2020, vai eleger prefeito em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. E esses prefeitos comprometidos com o partido é que vão eleger o governador, é que vão eleger o presidente da República. Então, é preciso ter essa sintonia com 2020 para chegar a 2022. Agora, na minha opinião, a eleição está na mão da direita. A direita é bem organizada, a direita tem os melhores cofres no Brasil. O cofre da União está com a direita, o cofre da União está no governo de São Paulo. Então, não vejo muita dificuldade. Agora vamos ver como é que vai ser lá, né? Quem que vai sobrar da direita, já que a direita não tem um partido? A direita não tem partido no Brasil. O DEM não é de direita, é um partido de centro-direita. O PSDB não é direita, é social-democracia. O PSL é um saco de gatos. Ninguém manja de política lá dentro. Daí essas dissidências que se abrem aí. Sai um deputado do PSDB, sai outro vai para o senador do PSL, sai do PSL vai para o Podemos. Por quê? Porque a direita não tem um partido no Brasil. Não tem, porque não conseguiu fazer. Não conseguiu número para fazer um partido. Esta que é a verdade. Tem muito, você vê militante do Bolsonaro, militante do Sérgio Moro, do Dória, mas que hoje estão na direita e amanhã pode estar na esquerda. Não faz muita diferença, porque não entende disso aí. A maioria não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. A maioria sabe que o PT não pode voltar, que outros que o Bolsonaro é isso aqui e tal, mas não consegue nem definir essas personalidades, as lideranças, né? Não tem. Não tem. Daí, meus amigos, a eleição de 2022 depende da eleição de 2020. E se a direita não tiver juízo, vai devolver para a esquerda. O que para mim não significa muita coisa, que para mim, esquerda ou direita, eu tenho apenas um compromisso. Compromisso com a democracia. Se a democracia está na mão de um direitista, preocupa, né? Preocupa porque nós até hoje não tivemos um governo comunista, mas fascista nós já tivemos. Muitos. Nós quase todos que passaram por aí, à exceção do governo da Dilma, do Lula e do Fernando Henrique Cardoso, todos eles tiveram um cunho bem fascista, inclusive do Temer. Governos que não nos levaram à ditadura, porque as Forças Armadas do Brasil não estão para isso.
Não estão para isso. Depois da rebordosa de 21 anos de ditadura, os militares não querem mais saber disso. E só aceitaram isso, esse estado de coisa da ditadura, porque não tinha no Exército, nas Forças Armadas de modo geral, formação política. Era apenas hierárquica e profissional. O general mandava, o coronel ia, o coronel mandava, o capitão ia e tal. Era essa hierarquia, inclusive na política. Havia meia dúzia de sargentos aí e tal, mas o resto era tudo técnicos. Tudo obedecia a uma determinada, cegamente uma hierarquia. Hoje é diferente. Hoje é diferente. E a diferença está exatamente aí. Quando eu me sinto meio confortável com relação à democracia, é porque as Forças Armadas não estão a fim de golpear. E nem de apoiar golpe. Por que a direita bolsonarista abandonou as Forças Armadas? Porque as Forças Armadas não acenaram com nenhuma possibilidade de transformar o governo brasileiro num governo apenas de poder executivo. Essa mensagem do Carlos Bolsonaro de que na democracia é tudo mais difícil, não é um pensamento do Carlos Bolsonaro. É um pensamento do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e de todos os bolsonaristas. De todos os bolsonaristas, se amanhã o Bolsonaro acenar com a possibilidade de um autogolpe, toda essa massa bolsonarista apoia. Pega a internet, pega o Facebook, o Instagram, o YouTube para você ver qual é a posição dos armamentistas, qual é a posição dos evangélicos, qual é a posição dos pecuaristas com relação à democracia. Pega para você ver. O pensamento deles é o mesmo pensamento do Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro não vai se meter numa aventura de um autogolpe, porque ele sabe hoje que vai ter resistência. Que ele vai ficar sozinho porque as Forças Armadas não acompanham. Vai lá um sargento, um coronel, um general, mas as Forças Armadas como instituição, como fizeram em 1964, não vão fazer mais. E o Bolsonaro tem consciência disso. Tanto que ele está se aproximando mais dos evangélicos, porque sabe que os evangélicos podem constituir uma base eleitoral. Porque essa base política que ele tentava formar com as Forças Armadas já deu água. Já deu água. Bem, vamos encerrando por aqui, mas muito obrigado a vocês que participaram do programa pelas redes sociais, que mandaram mensagem. Ninguém quis debater comigo hoje. Acompanharam pela viamorena.com, pela tvdob.com.br, pela Facebook /Via Morena, pelo YouTube. E até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.